Eu não fui convidado pro casamento da minha irmã. Descobri isso enquanto segurava um pratinho de papel com salada de macarrão, em pé entre a mesa da limonada e um isopor cheio de cerveja. Era junho, calor daqueles que entorta garfo de plástico quando você tenta pegar salada de batata. Minha tia tinha acabado de colocar uma playlist da Tracy Lawrence, e uma criança chorava perto do pula-pula. Foi minha prima Jenny que me contou. Ela tinha acabado de sair da churrasqueira, tirando o cabelo do rosto com uma mão e segurando um cachorro-quente na outra. Aí ela soltou, toda animada. E aí, vai viajar pro grande dia do Mathieu ou vai só dirigir até lá? Eu pisquei, sem entender. Que grande dia! Ela riu, achando que eu tava brincando. O casamento, ué. Finalmente ela vai casar com aquele cara do cabelo cheio de gel. James, né? Eu sorri como se soubesse do que ela tava falando. Ah, sim. Claro. Aí pedi licença para ver os ovos cozidos, o que era só um jeito de dizer que eu ia sentar no carro, ligar o ar no máximo e tentar respirar, porque de repente parecia que tudo dentro de mim tinha ficado quieto demais. A Meline era minha irmã caçula. Depois que nosso pai morreu, fui eu que ajudei a criar ela. Segurei o cabelo dela quando ela passou mal na primeira festa da faculdade. Mandei dinheiro mais de uma vez quando ela esquecia do aluguel. Fui eu que mandei aquele cobertor pesado quando ela começou a ter crises de pânico. E fiquei no telefone com ela na noite que achou que o James estava traindo ela. E agora ela ia casar com ele, com flores, festa, e uma lista de convidados que não me incluía. Fiquei sentado no carro por uns 10 minutos, tentando entender se eu estava triste, com raiva ou só cansado. A verdade é que era tudo isso junto. Lá dentro, alguém já tinha cortado o bolo de morango. Da janela, dava para ver a Jenny conversando com minha mãe. Ela usava aquele vestido azul claro de sempre e parecia tranquila, como se tudo no mundo estivesse no lugar certo. Olhei pro meu prato. O macarrão estava suando de tanto calor. Eles organizaram um casamento que minha irmã nem mencionou e de algum jeito, eu era o único que parecia não saber. Esperei 2 dias para ligar para minha mãe. Não foi porque eu precisava me acalmar. Eu não estava exatamente bravo. Também não estava esperando um pedido de desculpas. Acho que eu só queria ouvir ela dizer, com todas as letras, que planejaram tudo sem mim. Ela atendeu no segundo toque. Oi, querido, disse com aquela voz calma e prática que ela usava com atendentes ou com o pessoal da igreja. Dava até para imaginar ela na cozinha, limpando o balcão com um paninho, segurando o telefone entre o ombro e a bochecha. Tudo bem? Só uma perguntinha rápida, falei, tentando soar tranquilo. A Maddi vai casar? Silêncio. Uma respiração. O som de uma geladeira fechando. Vai, ela respondeu, como se eu tivesse perguntado se o carteiro já tinha passado. Mês que vem, na verdade. A gente não sabia se você ia poder. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Ela deu uma risadinha leve. Ah, Claire, não exagera. De novo essa palavra, exagerado. A mesma que ela usou no velório do meu pai, quando eu chorei e ela me mandou me recompor. A mesma que disse quando liguei para ela chorando, depois de perder o emprego, há 5 anos. Não faz drama, meu bem. Você sempre dá um jeito. Fiquei em silêncio. Sabe, a Meline queria uma coisa pequena. Só a família. Eu sou da família. Ela suspirou. É, mas você tá sempre viajando, e essas coisas acabam ficando complicadas. Os pais do James participaram bastante do planejamento e tinha pouca vaga. Você entende, né? Eu não disse nada. Mas sabia que era melhor não discutir. Você não ficou chateado, ficou? Ela perguntou, agora mais calma. Não sei o que eu tô sentindo. Mais silêncio. Um silêncio mais pesado. A gente achou que ia ser mais fácil assim. Menos pressão para todo mundo. Mais fácil. Era isso. Não é que me esqueceram. É que, para eles, eu era o mais fácil de deixar de lado. Falei que precisava voltar pro trabalho, mesmo sem ter nada para fazer naquele dia. Ela disse: tudo bem, querido. E desligamos. Do nada.
fiquei olhando pro celular por um tempo. Aí abri meu calendário, fui até o mês seguinte e olhei pro fim de semana do casamento. Nada marcado. Sem convite. Sem lugar reservado. Não bati porta, não fiz post dramático, não liguei pra Meline cobrando explicação. Também não escrevi mensagem longa e triste. Em vez disso, comprei uma passagem pra Islândia. Não contei pra ninguém. Nem pros colegas de trabalho. Nem pro meu vizinho, que sempre pegava minhas cartas quando eu viajava. Nem pra minha amiga Júlia, que já me ajudou em 2 términos, numa demissão, e sabia meu pedido de café melhor que o barista. Eu só parei de responder às pessoas. Naquela sexta-feira, pedi uns dias de férias pro RH, fiz uma mala pequena e deixei um único bilhete na minha geladeira. Perdido. Não me espera acordado. O voo de Boston para Reykjavik foi tranquilo. Não vi filme, não li nada. Fiquei só olhando pro mapa do voo na telinha do banco, aquela linha branca brilhando, fazendo um arco por cima da Groenlândia, igual a uma cicatriz. Quando o sol nasceu, eu já estava numa cabana alugada, enfiada na lateral de uma pedra vulcânica, meio coberta de musgo e silêncio. O lago lá fora parecia congelado, mesmo sem estar. De manhã, as janelas ficaram todas embaçadas. O chuveiro tinha um cheirinho leve de enxofre. Eu gostei de cara. Por 24 horas, nem olhei pro celular. No segundo dia, fui dar uma caminhada até a beira do lago. Tinha um banco de madeira, meio coberto de neve. Sentei ali até minhas mãos ficarem dormentes. Tirei uma foto. Não tava perfeita. Eu não tava sorrindo, só uma pessoa com um casaco de lã sentada perto da água parada, com um céu todo branco em cima. Sem legenda, sem marcação, só a imagem. Postei nos stories do Instagram. Em 10 minutos, vi quem tinha olhado: Meline. Minha prima Jenny. Minha mãe. Ninguém falou nada. E tudo bem. Eu também não esperava. O que importava era que tinham me visto. Não no chá de panela, nem no jantar de ensaio, nem naquele brunch de casamento que eu nem sabia que existia. Me viram aqui, num lugar de gelo, vapor e silêncio. Mesmo que só por um momento, eu me senti visível. No dia seguinte, não postei nada. Só vivi. Tomei um café amargo numa caneca de cerâmica e fiquei vendo a neblina subindo no lago. Escrevi no meu caderno. Nada poético. Só uma lista do que eu não preciso fazer aqui. Nada de conversa fiada, nada de fingir que tô bem. Nada de confirmar presença, nada de escolher presente. Só eu e o som do gelo se mexendo com o vento. Eu sabia que o casamento ia ser naquele fim de semana, mesmo que ninguém tivesse dito a data pra mim. Descobri do jeito que a gente descobre as coisas que a família quer esconder, olhando postagens nas redes sociais. Minha prima triste postou um bumerangue das taças de champanhe com a legenda: O amor está no ar. Outra pessoa marcou um hotel boutique a 2 horas de Albany. Foi o suficiente. O sábado de manhã na Islândia estava prateado e calmo. Sentei perto da janela, cobertor nas pernas, e fiquei vendo a luz chegando devagar no lago. Não tinha sinos de igreja, nem música de casamento, nem madrinhas rindo atrás de portas fechadas. Só neve, vapor, silêncio. Fiz mingau de aveia. Nem abri o celular. No fim da tarde, o casamento provavelmente já tinha começado. Talvez Meline estivesse entrando de vestido de renda, sem manga. Nossa mãe chorando no canto. Luz suave, flores clarinhas, felicidade controlada. E em alguma das fotos, ia ter uma cadeira faltando. Não, claro que não. Eles devem ter ocupado o lugar ou mudado os assentos. Mas eu sabia onde deveria estar. E não tava. À noite, postei outra imagem. Era só minha mão segurando uma xícara de cerâmica, com um lago congelado lá no fundo. O céu tava lilás. O esmalte de um dos dedos lascado. Nada bonito demais, nada posado, sem legenda. De novo, em poucos minutos, vi quem tinha visto. Meline. Minha mãe. 2 amigas da Meline que nem falam comigo há anos. Mesmo assim, ninguém mandou mensagem. Ninguém falou nada.
Mas dessa vez, eu senti. O silêncio tinha mudado. Já não era só ausência. Era como se fosse uma presença guardada, contida. Fiquei imaginando eles olhando o celular, entre uma dança e outra, ou depois da sobremesa. Vendo minha postagem naquele momento de pausa e pensando, será que isso quer dizer alguma coisa? E sim, queria dizer. Queria dizer que eu sabia. Que eu não estava assistindo de longe por inveja ou raiva. Mas porque, um dia, eu tinha sido importante ali. E agora, não era mais. Não importante o bastante para ser convidada, mas o bastante para assombrar a beirinha da cena. Depois disso, fiquei 2 dias sem postar nada. Deixei o silêncio falar por mim. Deixei que eles inventassem a história que precisassem contar para si mesmos. Eu não tinha mais nada para dizer. 3 dias depois do casamento, acordei com meu celular vibrando no criado mudo. Eram só 6 da manhã. O céu lá fora era de um cinza tão claro que fazia a gente esquecer que o sol existe. O celular não parava. Mensagens, chamadas perdidas, mais mensagens. Na hora, achei que alguém tinha morrido. Mas os nomes na tela contavam outra história. Lindsay. Tia Carol. Minha mãe. Depois a ex-colega de quarto da Meline. E, por fim, Júlia. A única que falou a verdade. A mensagem dela era curta. Sem um oi, sem enrolação. Você precisa ver isso. Ela mandou um link. Um TikTok. Sem contexto. Só a imagem de uma festa e alguma coisa borrada voando pelo ar. Hesitei. Não sabia se queria ver. Não sabia se queria saber. Mas cliquei. O vídeo já começou no caos. Gritos, gente se mexendo, suspiros. Uma madrinha gritando. Não de alegria, mas de raiva. Ela jogava o buquê longe, com a voz tremendo. Nada ali parecia um casamento. As pessoas estavam de pé, se virando, se afastando. Alguém derrubou uma decoração. Vidro quebrou em algum canto. A câmera então focou na Meline. Ela chorava. Não era aquele choro bonitinho. Era rímel escorrendo, vermelho, o rosto todo trêmulo. Ela gritava alguma coisa, mas o som estava distorcido. A próxima voz veio mais clara. Você era minha melhor amiga, Maddi. Minha dama de honra. E ficou com ele o tempo todo. Era Raquel. A melhor amiga da Meline desde o primeiro ano. A mesma que ajudou a organizar a despedida de solteira. A mesma que, pelo visto, planejava casar com o James. Senti meu estômago revirar. Outra convidada, meio rindo de nervoso, disse. Essa aí é a dama de honra. A câmera girou de novo e mostrou o James parado, com as mãos levantadas, tipo quem tenta acalmar animais bravos. Ele disse alguma coisa, mas ninguém escutou. Não importava. A confusão já tinha começado. Os convidados cochichavam, pegavam os casacos, as bolsas, saindo. Uma mulher saiu da festa ainda segurando o guardanapo. O vídeo terminou com a Meline caindo no chão. Assisti 2 vezes. Depois virei o celular de cabeça para baixo e fiquei olhando pro teto da minha cabana. As vigas de madeira estalavam por causa do frio. Lá fora, um pássaro fez um som que eu nem consegui reconhecer. O celular começou a vibrar de novo. Mais mensagens de voz, chamadas perdidas, textos novos aparecendo em cima dos antigos. Ninguém falou claramente, mas nem precisava. Por favor, me liga. Sua irmã tá um caos. Precisamos de você aqui. Claire, por favor. Ao meio-dia, minha mãe deixou um recado de voz. A voz dela parecia fraca, como se viesse de outro mundo, como rádio com sinal ruim. Ela disse que a Meline não estava comendo, que a família estava com vergonha, que todo mundo estava comentando. Ela não disse que eu tinha razão. Não pediu desculpas. Nem perguntou como eu estava. Só falou. A gente não sabe o que fazer sem você. Sentei na janela, com os pés descalços encostando no chão gelado, e fiquei olhando o lago balançando com o vento. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era Raquel.
Não foi ligação, só uma mensagem. Sinto muito que você não estava lá. Você provavelmente teria me impedido. Mas ela estava errada. Eu não teria impedido. Eu teria deixado a verdade aparecer. Como sempre fiz. No começo da tarde, o celular parou de vibrar por causa de chamadas. Agora era diferente. Parecia que ele implorava. As mensagens de voz não eram mais rápidas ou irritadas. Estavam mais suaves, mais baixas. Minha mãe mandou 6 mensagens em menos de 3 horas. Cada uma com mais medo que a outra. Na terceira, ela estava chorando. Ou tentando segurar o choro. A voz dela falhou em partes que nunca tinham falhado antes. Claire, ela sussurrou. Sua irmã tá destruída. Acho que ela não saiu do quarto desde sábado. A gente não sabe o que dizer para ela. Precisamos de você aqui. Você sempre foi a forte, a que mantém todo mundo junto. De novo essa frase. A forte. A que aguenta tudo. A que carrega os outros, mas nunca pede para ser carregada. Eu não respondi. Em vez disso, esquentei água pro chá e fui lá fora. Deixei o vapor esquentar meu rosto enquanto o vento gelado batia nas minhas mangas. O céu estava enorme, silencioso. Tirei uma foto do horizonte, com uma luz rosa bem fraca batendo numa geleira ao fundo. Postei a imagem. Sem legenda. 5 minutos depois, o telefone tocou. Ela não tá bem. Ela não para de perguntar de você. Claire, por favor. Só 5 minutos. Essa foi da irmã do meu pai. A mesma que uma vez me disse, depois que ele morreu. Filhas mais velhas são tipo uma mãe extra. Eu tinha 15 anos. Fiquei olhando a neve cair na escada da varanda. E continuei em silêncio. Mais tarde, recebi uma mensagem da própria Meline. Não foi ligação. Só texto. Eu sei que te machuquei. Não achei que isso ia importar tanto. Achei que você não queria mais fazer parte das coisas. Por favor, eu preciso de você. Não sei para quem mais pedir ajuda. Fiquei olhando para a mensagem um bom tempo. Não porque eu achasse que era mentira. Mas porque foi a primeira coisa de verdade que ela me disse em anos. Mas não foi o bastante. Não depois de todas as vezes em que ela aceitou minha ajuda. Mas nunca aceitou minha presença. Não depois de me deixarem sumir da foto da família sem nem perguntar se eu ainda estava por perto. Eles não sentiram falta de mim. Sentiram falta do que eu fazia por eles. E agora que tudo estava desmoronando, eles queriam os apoios de volta. Mas eu não era mais feita de aço. Eu tinha virado uma geleira, fria, parada, firme. Era quase meia-noite quando o celular tocou de novo. Dessa vez, eu atendi. Não era para perdoar. Não era porque meu coração amoleceu. Eu só não queria que o silêncio dissesse tudo por mim. Clara. Minha mãe falou como se estivesse segurando a voz há horas. Eu não falei nada. Ela esperou, e depois preencheu o silêncio, como sempre fazia, com uma explicação que parecia cuidado. Ela não tá bem, disse, baixinho. A Madeline, ela quase não come. Não sai do quarto. Ela fica perguntando se você respondeu. Dava para ouvir um barulhinho de louça no fundo. Provavelmente ela estava na cozinha. Provavelmente usando a mesma xícara azul de chá que sempre usava quando queria parecer carinhosa. Queria que você estivesse aqui, ela disse. Olhei pela janela da cabana. Lá fora, o lago estava transparente. O céu, baixo e sem fim. Aquele tipo de frio que faz o mundo parecer mais calado. Eu estive aqui, falei, depois de um tempo. Por anos. Você só não me viu. Houve uma pausa. Ela não ficou na defensiva. Nem respondeu rápido. Só ficou quieta. Eu não sabia que você se sentia assim, ela disse, com a voz mais fraca. Você nunca falou, ninguém perguntou. Ela soltou um suspiro que nem chegou a ser um suspiro de verdade. Foi mais como perceber que não existe mais nenhum roteiro que funcione. Sinto muito, ela disse.
Mas parecia mais uma pergunta do que um pedido de desculpa. Eu não respondi. E, no silêncio, ela entendeu. Pela primeira vez, ela não tentou consertar. Sem desculpas. Sem tentar mudar a história com palavras bonitas. Só o som da respiração dela. O tique leve de um relógio lá no fundo. E o silêncio de duas pessoas entendendo que algo já tinha acabado há muito tempo. E o que ficou, foi só o eco. Você vai voltar para casa? Ela perguntou, depois de um tempo. Olhei em volta da sala. O chão de madeira. O cobertor de lã na cadeira. O vento batendo na janela. Tudo simples. Tudo meu. Não, respondi com calma. Acho que finalmente cheguei em casa. A gente não se despediu. Só deixamos a ligação cair. Fiquei sentada ali por um tempo, ouvindo o silêncio. Não doía mais. Também não era um alívio. Só parecia verdade. Na manhã seguinte, acordei cedo. A cabana ainda estava naquele silêncio bom. Aquele tipo de silêncio que não cobra nada de você. Me enrolei no suéter bem grosso e fui pro deck de trás. O lago lá embaixo estava lisinho, parecendo vidro, refletindo o dourado claro do sol que estava nascendo. O céu era grande e vazio. Mas, pela primeira vez, esse vazio parecia paz. Fiz um chá, escrevi umas linhas no meu diário e depois peguei aquele material de carta que tinha trazido de casa, mas nunca usei. Escrevi uma carta. Foi curta, simples. Sem briga, sem lista de erros, sem cobrança. Só isso. Espero que você encontre paz. Espero que você diga a verdade. Espero que, da próxima vez, o convite venha antes do pedido de desculpas. Clara. Assinei com meu nome inteiro, dobrei com cuidado e coloquei o envelope com o endereço da casa onde cresci. Sem remetente. Mais tarde naquele dia, fui até a cidade e coloquei a carta numa caixa de correio vermelha, perto de uma padaria que cheirava a cardamomo e fumaça. O homem do balcão acenou com a cabeça quando passei. Ele me reconheceu do dia anterior. Tá frio hoje, ele disse. Eu sorri. Não tanto quanto ontem. Na volta, parei na beira do lago. Tinha um banco virado para a água. Sentei ali por um tempo, tomando café num copo de papel, vendo o vapor subir e sumir no ar. Meu celular estava no bolso. Ainda não tinha mexido nele. Quando cheguei de volta na cabana, postei uma última foto. Uma cadeira de madeira vazia, rodeada de neve. Ao fundo, o lago. Sem legenda. Mas eu sabia que eles iam ver. Não porque me seguiam, mas porque as pessoas sempre percebem quando algo tá faltando. Quando o silêncio dura tempo demais. Naquela noite, não li mensagens, não abri redes, não fiquei pensando no que estavam dizendo em casa. Em vez disso, fiz uma sopa, acendi uma vela, botei um cobertor no colo e li a mesma página de um livro 3 vezes. Não porque eu estava distraída, mas porque eu não tinha pressa de sair daquele silêncio. Não teve vitória. Só clareza. Não teve final feliz. Só espaço. E, pela primeira vez em anos, eu não me senti esquecida. Eu só me senti